segundo dia do nosso desafio, Atos 4, 5 e 6, né? Vamos continuar aqui na leitura do texto, esses atos, essas ações dos apóstolos naquele período inicial da igreja ali. Jesus foi levado ao céu e agora a igreja começa, né, com os apóstolos, com os seus discípulos ali. E aqui no capítulo 4 nós vemos, ao longo de todo o livro de Atos, muitos sinais realizados pela mão agora dos apóstolos. Jesus vai ao céu e deixa com os apóstolos o seu espírito, né? Então nós vemos aqui no capítulo 4, Pedro e João são presos, né, por ter realizado aquela cura no templo daquele coxo, e foi um sinal notável, e aqueles líderes do povo sabiam disso, prendem aqueles Pedro e João, perguntam com que autoridade eles fizeram, e eles com toda ousadia falam: olha, vocês crucificaram e mataram Jesus Cristo, mas saibam que é no nome dele que nós estamos realizando esses milagres. E eles se impressionaram com isso, sabiam que eram homens sem instrução, sem estudo, e falando palavras com sabedoria e intrepidez, e falaram assim, e reconheceram, né, diz aqui no versículo 13, que eles haviam estado com Jesus. O mundo tem reconhecido que você tem estado com Jesus, né? Porque se nós estivermos com Cristo, nós vamos começar a fazer as obras que Ele faz, né? E aqui a igreja, assim que esses homens são soltos, a igreja começa a orar. E em vez da igreja pedir assim: Senhor, diminui a perseguição, Senhor, alivia as coisas para nós, eles pedem o contrário. Capítulo 4, aqui, versículo 23 em diante, eles falam: Senhor, os reis da terra se levantaram contra nós e contra o teu ungido, mas concede-nos ousadia, coragem, intrepidez, né? Eles não se acovardam. Em vez de pedir para Deus aliviar as coisas, eles pensam: Senhor, nos dá coragem para enfrentar isso. E de fato Deus faz, né? E aí, capítulo 5, nós temos aquele episódio de Ananias e Safira. A igreja funcionava que as pessoas voluntariamente traziam seus bens. E ali esse casal, Ananias e sua esposa Safira, parece que queriam se mostrar também. Eles venderam um campo, e para mostrar que eles também estavam doando dinheiro para a igreja, vamos colocar assim, eles fazem um estratagema aqui, contam uma mentira e eles morrem, né? Então, demonstrando a seriedade de nós não mentirmos para Deus, não usarmos as coisas de Deus para tentarmos nos promover, né? É muito perigoso isso. E aqui no capítulo 5 tem uma coisa interessante, é uma das provas que o Espírito Santo é Deus. Note capítulo 5, versículo 3, que Pedro disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E aí no final do versículo 4, como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja bem, Ananias mentiu ao Espírito Santo, e Pedro fala assim: não mentistes ao homem, mas mentistes a Deus. Então é uma indicação muito forte da divindade também do Espírito Santo ser Deus. E aqui os apóstolos fazem muitos milagres. Aqui nós temos agora a segunda prisão desses apóstolos, né? E aqui é aquela que o anjo simplesmente os tira da prisão de portas fechadas. E quando aqueles homens pela manhã vão procurar eles na cela, eles não estão lá, estão lá no templo ensinando. E aí nós temos essa opinião, esse parecer de Gamaliel, que era um desses fariseus, desses homens cultos, né? E dá uma opinião muito sábia. Ele fala assim: olha, vocês não combatam contra Deus. Se o que esses homens estão fazendo é de Deus, se vocês resistirem, vocês vão combater contra o próprio Deus. Interessante nós lembrarmos que Gamaliel foi o instrutor de uma importante figura que vai aparecer daqui a pouco no livro de Atos, que é quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um aluno de Gamaliel. Provavelmente o apóstolo Paulo estava aqui acompanhando todos esses processos de prender os apóstolos, de julgar os apóstolos. Provavelmente Paulo estava acompanhando o Sinédrio ali em julgar a Cristo. Então provavelmente sim, né? E aqui alguns anos depois, algum tempo depois, Paulo se torna o que se tornou esse grande homem de Deus. Capítulo 6 nós temos aqui que a igreja levanta auxiliares, diáconos, né, para cuidar da parte material da igreja. Então qual que é a função do diaconato na Bíblia?
nós temos basicamente dois tipos de ministérios mais claros aqui na Bíblia no início da igreja: os presbíteros e os diáconos. O presbitério são os pastores, né? E os diáconos são os obreiros, aqueles que cuidam das necessidades materiais. Então, os presbíteros cuidam das necessidades espirituais da igreja. É o jejum, é a oração e a palavra. E os diáconos são os responsáveis pela parte material, física. É a distribuição, é a obra social, tudo que diz respeito ao mundo normal, material, os diáconos cuidam para que os presbíteros se dediquem à oração e à palavra. E aqui se levantam 7 presbíteros, né? Nós temos aqui Estevão, eram 7 diáconos, perdão. Estevão era um deles. Filipe, que também se tornou notável, e Nicolau. Vamos lá, Estevão não era apóstolo, mas ele realizava grandes sinais e prodígios, né? Versículo 8 do capítulo 6 vai dizer isso. Então, sinais e prodígios não eram exclusivos dos apóstolos, né? Então temos aqui pessoas que não eram apóstolos, mas realizavam sinais e prodígios. Estevão é a prova disso. Filipe também realizava. E Nicolau, ele se tornou um homem que depois se tornou um herege. Ele foi um homem que introduziu a primeira heresia na igreja de Deus, né? Ele criou uma seita chamada de Nicolaitas, provavelmente usufruindo do grande prestígio que ele tinha, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, e formou essa seita perniciosa que atormentou a igreja de Deus até o ano 100, 150. E aí termina o capítulo 7, né, com esses detalhes de Estevão preso, né? Estevão foi preso aqui também, porque ele realizava grandes sinais também. E aí o capítulo 6 termina dessa forma. Amém? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida pode chamar aí no Instagram ou no WhatsApp. Que Deus te abençoe.